Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus pelo privilégio de estar nesta noite, nesta data tão especial, revendo os irmãos, muitos amigos que aqui Deus tem nos dado, ao pastor Isvaldo pela recepção, ao pastor Zé Carlos pela oportunidade. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Mas vamos à palavra de Deus nessa noite, é para isso que chegamos nessa noite, amém? Portanto, vamos ao primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, amém. Glória a Deus. Capítulo de número 24, livro do Gênesis, capítulo de número 24, amém. Bendito é o nome de Jesus. O versículo de número 58, livro do Gênesis, capítulo de número 24, o versículo de número 58, nos diz assim a palavra do Senhor: e chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Nessa oportunidade eu quero passar as mãos aqui do pastor Isvaldo e também do pastor Zé Carlos este livro, Princípios para a Família Cristã. Esse livro que Deus nos deu oportunidade de lançar recentemente, eu tido da parte de Deus o privilégio de ter o pastor Isvaldo parafraseando este livro, e eu quero dizer ao senhor que ele ungiu o livro, irmão, está vendendo muito. Eu acho que é pelo prefácio do pastor Isvaldo, amém? E grato a Deus por tudo isso. É um trabalho que nós temos feito com famílias. Não sabe que nós trabalhamos com alguns seminários, mas nos últimos dias nós temos dedicado o ministério voltado a esse tema. Portanto, eu quero deixar aqui as mãos do pastor Isvaldo. Obrigado, pastor. Amém, pastor. Que Deus continue abençoando. Também ao pastor Zé Carlos nessa noite. Pois bem, amados, eu quero nesta noite compartilhar convosco um pensamento dentro desta palavra lida. Eu tomei apenas um versículo, irmãos, por questão de tempo, porém, queremos contextualizar o assunto dessa noite. O assunto aqui é o casamento de Isaac com Rebeca. O assunto aqui é Abraão. Quando entende que os dias se findam, ele então chama o seu servo e faz que ele jure que buscaria para o seu filho uma noiva, e ele dá as características das quais ele queria que essa noiva preenchesse para que pudesse casar-se com o seu filho. Pastor Edi, e o que é que esse casamento tem a ver conosco nesta noite, tem a ver com esta Santa Ceia? Eu quero que os irmãos permitam que nesta noite nós olhamos para este texto, para esse fato, e entendamos como um tipo da igreja, o perfil da igreja que está esperando Jesus. Portanto, o assunto desta noite, irmãos, não é outro senão o que o apóstolo São Paulo nos recomendou, que nós devemos nos reunir nesta ocasião com dois propósitos. Primeiro, lembrarmos a sua morte. Todo 2 de novembro se reúne em vários locais, cemitérios, as pessoas para lembrar a morte do ente querido. E ali lava-se o túmulo, bota-se uma vela, flores, enfim, revê a cerimônia, aquele negócio todo, e até volta a chorar. Pode ser muitos anos, mas vê lá a foto daquele ente querido, então o sentimento volta. Mas é interessante que Paulo diz que nessa noite nós estamos aqui também para lembrar a morte. Só que é interessante
que ninguém chora. Por quê? Porque Paulo diz que nós lembramos a morte e já anunciamos a sua vinda. Porque quando nós lembramos a morte, automaticamente nós já lembramos que foi só por 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Então Paulo disse: olha, faça isso até que ele venha. Então nesta noite, uma vez mais, a igreja está reunida para celebrar a ceia do Senhor, crendo que ele vem. Eu estou, irmãos, crendo que Jesus virá arrebatar a igreja. Esta noite já foi cantado sobre isso, graças a Deus, que alguns louvores e alguns púlpitos já estão resgatando a mensagem da parousia, ou seja, do arrebatamento da igreja. Mas pastor Edi, por que o senhor crê que Jesus vem? Eu creio que Jesus vem porque ele mesmo disse que vem, meus irmãos. João capítulo 14, ele está com os discípulos e começa a desenhar que ele vai para a cruz, e os discípulos então preocupados com o que Jesus estava relatando, o coração se turba, e Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai não tem pouca, não, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Eu creio que ele vem, porque ele mesmo disse que vem. Mas eu creio que ele vem, porque até os anjos, que são seres celestiais, também afirmaram que ele vem. Atos capítulo 1, verso 38, diz a Bíblia, que Jesus está reunido com quase 500 irmãos, ninguém puxa, ninguém empurra, mas de repente ele começa a subir, e quando ele vai subindo, enquanto o céu está preparando para recebê-lo, porque só Davi viu isso, no Salmo 24 ele grita, abri, ó portais eterno, porque vai entrar o Rei da Glória. Aquela voz ecoa no céu, mas quem é o Rei da Glória? Jeová está no trono, e de repente quando abre-se os portões celestiais, esperando o Rei da Glória, diz a Bíblia que Jesus está subindo, e do céu desceu 2 anjos, porque eles sempre acompanharam o ministério de Jesus. Foi um certo dia que Gabriel saiu diante do trono, veio com a mensagem do céu, encontrou uma jovem chamada Maria, e disse, tu darás à luz a um filho, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Teve anjo anunciando o seu nascimento. A Bíblia diz que o dia que ele nasceu, houve um coral de anjo cantando e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz ainda que quando ele foi levado para ser tentado no deserto, depois da tentação, o anjo chega para o confortar. A Bíblia ainda diz que após a oração no Getsemane, mais uma vez tinha anjo presente para confortar. A Bíblia diz que o dia que ele ressuscitou, logo pela manhã as mulheres chegaram primeiro, e quando chegaram tinha um anjo sentado na pedra da porta do túmulo, e diz, por que buscai o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E mais uma vez agora, a Bíblia diz que ele vai subindo, e os discípulos estão embaixo, preocupados, olhando aquela cena, lá vai ele deixando a terra, enquanto eles estão olhando, admirados, como é que ele está subindo? Diz a Bíblia que desce 2 anjos, aleluia, vieram para escoltá-lo de volta ao trono. E a Bíblia diz que olha para os irmãos que estão embaixo e disse, varões Galileu, porque estão olhando desta forma, vocês estão vendo ele subir, desta mesma forma, ele vai voltar.
Mas eu creio que ele vem, irmãos, porque a palavra por mais de 273 vezes, só de forma direta, afirma que ele vem. A igreja de Tessalônica está sendo sacudida nos seus dias, e estão dizendo, Paulo, o gnosticismo está aí dizendo, não tem esperança para quem morreu, é apenas uma matéria, se desfez. Aí o apóstolo pega e começa a doutrinar a igreja de Tessalônica, e diz, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aí Paulo usa uma frase linda, irmão, ele diz, porque o mesmo Senhor, ele não vai mandar anjo, ele não vai mandar arcanjo, ele não vai mandar Miguel, não vai mandar Gabriel. Paulo disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, barulho de guerra. Irmão, potestades e principado para deter a igreja. Aqui os crentes não passam, aqui a igreja não passa, é impossível passar aqui, mas não tem problema, ele vem com alarido, ele vem com barulho de guerra. O que é isso? O exército celestial vem com ele, compra a briga lá, e a igreja vai passar glorificando o nome dele. Paulo disse que ele vem com barulho de guerra. Paulo diz assim, ei, irmão, isso é que é crer. Paulo disse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê, Paulo? Porque a trombeta vai tocar. É interessante que a trombeta não toca aqui, a trombeta toca lá, irmão. É comum a gente pregar isso e ouvir isso. Irmão, quando Jesus vier vai tocar a trombeta, não. Não espere ouvir trombeta tocando, não, porque na primeira vinda só o salvo verá. Não vai se ouvir barulho de trombeta. A Bíblia diz que ele não é ladrão, mas ele vem como ladrão. Ladrão não chega tocando trombeta, não, ele vem silenciosamente, mas a trombeta toca. Onde é que ela toca? Ela toca debaixo do altar. Aí Paulo disse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí Paulo está esperando Jesus naquele dia. Ele disse, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Irmão, que coisa linda, é túmulo abrindo, crente sendo arrebatado. Paulo disse, nós nos encontraremos nos ares. Alguém diz, quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço no irmão fulano, eu quero dar um abraço no irmão ciclano. Deixa eu te adiantar nessa noite, não precisa nem chegar lá, no momento do arrebatamento, tu já vai começar a abraçar só no encontro, já vai subir abraçado, e dizer, nós vamos entrar juntos. Eu creio que ele vem. Quantos estão crendo nesta noite que ele vem? Pois bem, amados, a questão não é se ele vem ou não. Nós estamos certos que ele vem. A pergunta é, você vai com ele? Irás tu com este varão? Pastor, estou me preparando. Cuidado, irmão. Cuidado com esse negócio de estar se preparando. Eu só me preparo para um negócio que tem hora e data. Eu me preparei para estar aqui faz mais de 3 meses, porque eu sabia o dia, sabia a hora, sabia a data. Agora, quando eu não sei dia e hora e data, eu fico preparado esperando. Como é que eu tenho ousadia para dizer, estou me preparando? E se ele chegar hoje? E se ele chegar nesta noite? Foi cantado aqui que é num piscar de olhos. Não dá tempo para arrumar mais nada. Não dá tempo consertar mais nada. Não dá tempo pedir perdão a ninguém e a nada, irmão. Esse negócio é sério. Eu quero olhar para o texto desta noite que introduzi e pensar no perfil da igreja que está aguardando Jesus.
Regra número 1. Abraão disse a Eliezer, seu servo: busque uma noiva que seja da parentela. A igreja do arrebatamento não é clandestina. A igreja do arrebatamento não é fruto da cabeça de nenhum pensador. Não. A igreja do arrebatamento é aquela que, depois de uma enquete, Jesus disse: quem diz os homens ser o filho do homem? O Senhor diz muitas coisas. Um diz que o Senhor é um profeta, outros diz que o Senhor é Jeremias, outros diz que o Senhor é Elias. Jesus fechou o ciclo da pesquisa e disse: está bom, eles estão dizendo isso, agora eu quero saber de vocês. Vocês dormem comigo, andam comigo, comem comigo, e vocês? Um olha para o outro, o irmão Pedro passa à frente, e ele diz: Senhor, Tu és, o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou e disse: Simão, não foi carne nem sangue, se meu Pai não te revela, tu não sabe isso. Já que Ele te revelou, eu vou te dar a segunda informação: eu vou edificar a minha igreja. Ô irmão, a igreja é dele. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E tem um detalhe: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Da cruz de Gênesis até a cruz, todos que morriam desciam para o seio de Abraão. O que era estar no seio de Abraão? Era estar porta a porta com o inferno, conforme Lucas 16. Era estar aqui, vendo a tormenta do outro lado. Mas o dia que Jesus deu o brado na cruz, Ele não subiu, a Bíblia diz que Ele desceu. O que é que Ele foi fazer? Paulo diz que Ele foi levar cativo o cativeiro. O que é isso, pastor? É levar o passarinho com a gaiola e tudo. Jesus arrancou. Mateus 4,16 diz que o povo que andava em treva viu a luz. Era Jesus pregando: eu sou a luz. Mas o versículo completa dizendo: mas para os que habitavam na sombra da morte, a luz raiou. Irmão, quando Ele desce, aonde tem treva, lá vai luz, lá vai luz, lá vai luz, lá vai luz, lá vai luz. Porque quando Ele chega, a luz raia. Rapacalaçapacalavadacai. Quem está lá? Está Abraão. Quem está lá? Está os que morreram na esperança. Que esperança é essa, pastor? A esperança que Ele ainda viria, a esperança que Ele ainda morreria. Ele chegou e disse: já morri por vocês, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. E Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E agora? Aí Paulo disse: eu fui arrebatado. Não, ele disse: conheço um homem. Se fosse a gente já gravava um DVD e saía vendendo. Mas Paulo disse que nem fui ele. Ele disse: olha, eu conheço um homem. Eu não sei se do corpo, se fora do corpo, mas foi arrebatado. Foi Paulo, foi. Onde é que ele foi? Ele foi a saber no terceiro céu. Onde é que ele foi, Paulo? Ele foi no paraíso. Para cumprir o que disse Jesus: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. O menino na cruz olhou e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ei, hoje mesmo, você vai estar comigo no seio de Abraão, sim ou não? Não, estará comigo aonde? Que privilégio, irmão, foi salvo na cruz e já entrou direto no paraíso. Este é o perfil da igreja, a igreja do Senhor. Que igreja é essa, pastor? A igreja que Paulo disse a Timóteo: ela é sem mancha, ela é sem mácula, ela é sem ruga. Meus amados, nós ainda cremos numa igreja que tem autoridade constituída por Jesus. Você viu uma cena aqui nesta noite? Quando o pastor fez o convite, o casal se entregou para Jesus.
O que é isso, pastor? É a igreja. E o que a igreja faz? A igreja prega, a igreja ora, e quando o pastor fez o convite, eles se entregaram aqui, lá no céu, nesse exato momento, parou tudo. Traz o livro da vida. Por quê? Porque a igreja em Alagoas, da restauração do templo, foi apresentar uma criança, fez o convite, um casal se rendeu a Jesus, e eles tiraram da morte para a vida, da morte para a vida. Isto é igreja. A igreja tem autoridade para tirar da morte para a... Andaraba. Cuidado com as células. Que é isso, pastor? Pastor, estou indo numa célula. Célula não é corpo. Estou indo numa reunião. Reunião não é culto. Pastor, eu sou da comunidade fulano, nada contra, mas comunidade está precisando virar igreja, porque a igreja ainda tem compromisso com Deus, com a palavra e com o Cristo que por ela morreu na cruz. E cuidado com o discurso que está entrando no nosso meio, irmão. Pastor Edi, é melhor estar lá do que estar no mundo. Gente, cuidado com esse discurso. Irmão, Satanás é astuto. Os grandes problemas que a igreja teve desde o seu nascedouro, não foi a espada, não foi os leões, não foi a perseguição, sabe qual foi? Foi a falsa doutrina, foi o falso ensinamento, que vai descaracterizando a verdadeira igreja. Olha o cuidado de Abraão, busca para ele, mas busca uma noiva, e não pode ser estranha, ela tem que ser da parentela. Depois da pandemia, dizem por aí que tem um número de desigrejado incontável, e agora eu posso ser crente em casa, eu tomo ceia pelo online, eu participo do culto, eu não preciso de igreja. Meu irmão, deixa eu te dizer, você está enganado. Deixa eu começar por aqui nessa noite. A igreja é o meu e o teu lugar, é aqui que Deus nos colocou. Por quê? Porque nós somos membros do corpo, nós não somos o corpo sozinho, mas nesta noite aqui nós representamos o corpo. Significa o quê? Eu preciso de você, você precisa de mim. Meu irmão, até a paz do Senhor faz toda a diferença. Pastor, mas eu não gosto da igreja, porque a igreja tem muito problema. Eu não canto no coral porque tem problema. Eu não canto no trabalho das irmãs porque tem problema. Eu estou procurando uma igreja que não tem problema. Então não vai para lá, porque se você for, o problema chega lá. Porque não tem igreja que não tem problema, irmão, porque nós somos problema. Mas você já observou o que Paulo diz em todas as suas epístolas, irmão? Paulo usa a seguinte expressão: suportai uns aos outros, atentai para o que é de outrem. Essa palavra suportar quer dizer o seguinte: ele não vai melhorar não, suporta ele a si mesmo, ama ele a si mesmo, considera ele a si mesmo. Eu tenho os meus defeitos, você tem o seu, vai suportando aí, porque daqui a pouco você vai suportar lá. Mas o bom de tudo isso, irmão, é que o Espírito Santo é que trabalha em cada um, trazendo a unidade do corpo. Qual é o desafio? Pastor, posso ser crente em casa? Não, eu vou te mostrar nesta noite, nesse texto, que não. Precisa pertencer à igreja. Segundo, olha a recomendação: além de ser da parentela, ela precisa ser virgem, ela precisa ser pura. Irmãos, parece que este assunto está virando tabu, não se pode mais falar em santidade. Mas eu olho para Atos capítulo 2, verso 43, diz a Bíblia, que a igreja perseverava, no que, pastor? Na oração, na comunhão, no partir do pão, e diz a Bíblia, e em cada alma havia temor. Agora, escute, temor traz santidade, porque quem teme tem compromisso com Deus.
Temor traz santidade, sim, senhores. E santidade traz presença de Deus para casa, porque Deus é santo e só comunga com o que é santo. E quando a presença de Deus vem na casa, tem poder. E quando tem poder, tem operação de maravilha. E diz a Bíblia: e o Senhor acrescentava à igreja o número daqueles que se haviam de salvar. Por quê? Porque o temor trazia santidade. Nós somos tidos como a igreja de costumes difíceis. Nós somos tidos como a igreja radical. E agora se busca uma outra vertente. E não existe mais meio termo, irmão. Pastor, o que nós vamos fazer para segurar os crentes da igreja? E a maior preocupação é com os jovens. Pastor, os jovens da igreja é o grupo mais fraco. Então o irmão João escreveu errado. Porque ele escreveu: eu vos escrevo jovem, porque sois forte e já venceste o maligno. João não errou não, irmão. Eu quero dizer que o que segura crente na igreja ainda é a palavra, porque se a palavra não muda, se a palavra não transforma, ninguém pode mudar. Mas se tem palavra e tem presença de Deus, gera santidade na igreja. A igreja do arrebatamento é uma igreja pura. Meus irmãos, a coisa está mais difícil do que se pensa. Já há lugares que você não consegue discernir quem é crente e quem não é crente. Poucos dias eu dizia: pastor, o que tem a ver a roupa? E daqui a pouco você começa a ver o tipo de roupa que algumas igrejas permitiu que fosse usada, trazendo sensualidade, trazendo lascívia, despertando desejo alheio pelo qual não se pode cumprimentar. O que é isso, irmão? Isso não é costume não, isso é doutrina, gente. Daqui a pouco chega o jovem da igreja com a calça rasgada aqui, rasgada ali, rasgada lá. Que negócio é esse, irmão? Espírito de Maria Mulambo. Para Deus é o melhor, para Deus é o santo, para Deus é o puro, para Deus é o compromisso com a palavra. Chapacalamassarabacaba. Quem está aguardando o arrebatamento aqui nesta noite, ele vem. Adultério já virou desvio de conduta, irmão. Cuidado com isso, gente. Já vale tudo. Na igreja que sirvo como pastor, eu presido a igreja há 18 anos. Há 5 anos atrás, eu reuni a liderança da igreja, são aproximadamente 70 congregações. E eu disse àqueles irmãos: a partir de hoje, adolescentes aqui não namoram. Tem que ter idade para namorar. E só namora se falar com o pastor da igreja. Daqui a pouco chegou uma filha de pai e mãe. Pastor, o senhor está pensando que manda dos meus filhos? Eu falei: de jeito nenhum, e nem quero mandar, que eu tenho 4 para mandar. Mas na igreja eu ainda mando. Pastor, o senhor manda na sua igreja? E muito, irmão, e muito. Não é pouco não, é muito. Quem manda lá é Jesus, pastor. Não, lá é Edi mesmo. Mas Jesus manda no Edi, mas na igreja é eu que mando. Para com essa besteira aqui: ah, pastor, eu não temo o homem. É bom temer o homem, porque aqui é homem. A Bíblia diz que ele entregou a igreja a homem. Os anjos disseram: entrega para nós. Vocês não, é para homem que eu vou entregar. Ele não entrega para frouxo, ele não entrega para covarde, ele entrega para homem. Lá para cá e para cá, lá maçaravacavai. Eita, maço pipocopapai. Há um mover de Deus aqui nesta noite. Pais permissivos
colocando o filho adolescente para namorar até dentro de casa, meu irmão. Daqui a pouco não sabe porque o filho não quer estar mais na igreja. Porque o pai não é exemplo, a mãe não é exemplo. Crente contaminado 24 horas na rede social. Meu irmão, eu ando preocupado nos últimos dias com esse adágio nosso. O culto estava bom. Não tem culto ruim, gente. Tem crente ruim no culto. Porque a Bíblia diz que o culto que oferece sou eu. Então se o culto estava ruim é porque eu estou ruim. Fica bom nessa noite para você ver se o culto não fica. Fica bom nessa noite para você ver se o culto não fica. Mas veja, pastor Isvaldo, o que disse Paulo. Que a igreja, quando se reunia, cada um trazia o que tem. Ninguém dá o que não tem, meus irmãos. Cada um trazia o que tem. Paulo disse que quando eles chegavam, um tinha cântico, começava a cantar. O outro línguas estranhas, começava a falar. O outro tinha interpretação, começava a interpretar. O outro cânticos espirituais. E quando o culto estava pentecostal, Paulo tocava a campainha e disse: para. Por quê? Porque agora tem doutrina também. Aí Paulo começava: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Começava a doutrinar a igreja. Hoje não, irmão. Quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar? Ah, gente. Os crentes chegam, parece que foi no cinema. Só falta pipoca. Cruza a perninha, fica mastigando. Feito coruja no toco assim. Esperando o show. Mas eu ainda creio no hino 15. Isso não é saudosismo não, meu. Isso é colocação para você entender que quando... Eu sou do tempo, irmão, que nós chegávamos na igreja, na Santa Ceia, a porta trancada. E você entrava de ponta de pé. Sabe por quê? Caçando lugar para ajoelhar-se. Porque toda a igreja estava de joelho. Não tinha ninguém no WhatsApp. Não tinha ninguém vendendo Avon, não tinha ninguém conversando, não, a igreja toda de joelho. Aí você olhava para um, já tinha uma poça de lágrima, o outro chorando aqui. Quando o pastor levantava a igreja, que ia fazer a oração para começar o culto, irmão, eu quero ver ter culto ruim desse jeito. Eu quero ver ter culto ruim desse jeito, irmão. A igreja do arrebatamento é uma igreja pura. Quem é que sai? Eliezer. Se Rebeca é o tipo da igreja, se Abraão é o tipo de Deus Pai que envia Eliezer, quem é o Eliezer? Vocês são inteligentes. É um tipo do Espírito Santo. Já fazem mais de 2000 anos que ele desceu. É por isso que eu tenho dificuldade de entender algumas coisas, irmão. O pregador chega e diz assim: Jesus está aqui porque eu estou sentindo. Se você não estiver sentindo, ele está do mesmo jeito. Isso é besteira, irmão. Tem dia que a gente não sente nada, mas ele está do mesmo jeito. Então eu creio que ele está, não é se eu sinto ou deixo de sentir, é porque a palavra diz que ele está. Você pode estar ruim de sentir, mas que ele está. Ele está. Fazem 2000 anos que o Espírito Santo desceu. E o que é que ele veio fazer? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fez isso aqui nessa noite. Bota para dentro da igreja. E começa a trabalhar dentro da igreja. Usando quem? Usando os aperfeiçoadores de santo. Ele separa e diz: aperfeiçoa ele. É por isso que você não pode ser crente fora da igreja, porque aqui é o lugar de ser aperfeiçoado. Pastor, eu acho que eu sou quase assim, eu sou assim com Jesus, eu sou bem santo. Pois é, o teu lugar é aqui. É para aperfeiçoar santo que Deus levantou o ministério. Agora, fazem 2000 anos que ele desceu. Qual é o critério que ele estabeleceu? Primeiro, a jovem que eu encontrar trabalhando. Que é isso?
ela precisa tirar água para mim e para os camelos. Para mim e para os camelos. Então o terceiro perfil que eu encontro aqui é que a igreja do arrebatamento é uma igreja que trabalha, irmão. A maioria dos senhores leu que a Assembleia de Deus continuou sendo a igreja que mais cresceu na última década. Isso, meus irmãos, alguém pode dizer assim, mas cresceu porque é grande, pastor. Não, pode ver os senhores que dirigem igreja. Uma congregação, quando ela atinge um certo nível de membro, ela dá mais trabalho para crescer, ela cresce menos do que as outras. Significa que a igreja Assembleia de Deus é a maior igreja do país, mas ela continua trabalhando. Esse é o perfil da igreja do arrebatamento. O que é isso? Lembra dos 4 leprosos quando desceu no arraial dos assírios? Um olhou para o outro e disse, nós fomos postos para fora, nós fomos maltratados pela cidade, nós estamos excluídos de lá. Só que tem uma coisa, nós temos boas novas, e a gente não vai comer enquanto não anunciar ela. Vamos voltar para anunciar boas novas. O hino 93 da nossa harpa diz que há trabalho pronto, e só tu, ó crente, o poderás. Meu irmão, eu vou fazer só uma perguntinha básica aqui. Busque na sua mente quem foi que você já pôs para dentro durante esses primeiros 6 meses desse ano. Quem foi que você ganhou para Jesus? As estatísticas dizem que no começo da igreja era 1 para ganhar 30, agora é 30 para ganhar 1. Eu não vou nem entrar nesse mérito, irmão. Eu só quero perguntar nessa noite, você está trabalhando? Pastor Edi, é que não me deixam. Estão puxando o meu tapete. Sai do tapete e vai para a rocha, irmão. Eu quero ver puxar a rocha, gente. Pastor, mas a líder não gosta de mim. Ei, meu irmão, para com essa ladainha. Quem quer trabalhar, trabalha, gente. Quem morreu na cruz não foi a líder, não foi a regente. Fica no seu lugar, vai adorando, vai dando glória e vai trabalhando para Jesus. Pastor, eu fui chamado para ser membro de banco. Membro de banco é prego, é parafuso. Você é membro do corpo. O corpo é vivo, o corpo é dinâmico, o corpo avança, o corpo conquista. A igreja do arrebatamento é a igreja que trabalha. Olha o que disse Jesus: quando ele vier, estará 2 na moinha. Parábola diurna. Sabe por quê? Porque se for dia aqui é noite do Japão. Quando ele vier, vai encontrar 2 na cama, dormindo. Uns estão dormindo, outros estão acordados. Mas Jesus disse trabalhando. A igreja do arrebatamento é a igreja que trabalha. Há um perigo de desocupado na igreja, irmão. Lembra de Jonas? Desocupado, irmão, é um problema. Jonas criou um problema para Nínive, que não recebeu a mensagem. Jonas criou um problema para o navio que perdeu a carga. Jonas criou um problema para o peixe que ficou com a comida parada 3 dias no estômago sem fazer digestão, irmão. O que aquele peixe tinha a ver com um profeta desocupado? Quem está desocupado cria problema para quem não tem nada a ver com isso. Então, em nome de Jesus, te ocupa. Chega para a tua liderança, chega para o dirigente e diz: o que é que tem para mim? É para orar, eu vou orar. É para cantar? Não dá para orar, não dá para cantar, mas dá para limpar a igreja, eu vou limpar. Dá para ficar lá na rua distribuindo folheto, eu vou estar lá, mas eu vou trabalhar. Diz a Bíblia que quando ele chega, quem está lá? Rebeca. E quando ela o vê, diz a Bíblia que ela tira água para ele e tira água para os camelos. Logo então vem a porque olha o que disse Paulo escrevendo a epístola aos Coríntios. Paulo disse no capítulo 15: ei, meu irmão, sede firme, constante, abundante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele paga e paga bem. Os discípulos se preocupou, disse Jesus: o que nós vamos fazer agora? Nós que deixamos tudo e te seguimos. Deixou tudo o quê, irmão? Uma rede velha rasgada, um barco quebrado.
Deixa tudo. Porque quando eu não era crente, meu irmão, quando você não era crente, você não tinha nada. Jesus olhou e disse: deixou tudo, nessa vida, 100 vezes mais. Aí no capítulo 5 de Atos, irmão, está lá Pedro na fila. A Bíblia diz que todos venderam as propriedades, todo mundo tinha em comum. Um pescador virou fazendeiro, porque Jesus disse: nessa vida, 100 vezes mais. E por fim a vida eterna. Ele paga e paga bem. Olha o que diz a Bíblia: Eliezer, abrindo seus tesouros, começou a enfeitar a Rebeca, porque a viagem ia se aproximar, o encontro com o noivo. Diz a Bíblia que ele colocou pendentes nela, colocou joias nela, que representa aqui os dons espirituais, que representa o presente que ele trouxe. Meu irmão, esta igreja, Assembleia de Deus, ainda crê em profecia, ainda crê em revelação, ainda crê em batismo com o Espírito Santo. Ei, esse negócio não pode sair do nosso meio, irmão. Nós ainda cremos no sobrenatural, e a igreja que está esperando o arrebatamento, meu irmão, cuidado com o negócio que está acontecendo por aí, gente. Desprezando os dons espirituais. Pastor, esse negócio de muito fogo, esse negócio de muito poder. Não. O irmãozinho da igreja sentado no primeiro banco. O pastor começou a pregar um sermão. E aquele irmão era pentecostal. E ele começou a falar em mistério. Sentia a presença de Deus, mas naquela noite tinha um convidado especial, quem é o prefeito da cidade, um homem ímpio, e o pastor preparou um sermão, irmão, caprichado naquela noite, e começou a pregar. E quando terminou, e aquele irmão, o pastor preocupado, chegou um diácono perto dele e disse: fala mais baixo. Tentaram tirar ele, ele disse: daqui eu não saio, eu gosto de estar perto do altar. E era 2 palavras e 4 em línguas, e aleluia, e glória a Deus, e começou a chorar. E o prefeito dava uma olhada de rabo de olho assim nele, e o irmãozinho naquele fogo todo. Quando termina o culto, o pastor faz o apelo, o homem vem para frente chorando. A igreja se alegrou, que coisa linda. Terminou, lá vai a entrevista. Qual foi a parte do sermão que mais tocou o senhor? Ele disse: eu nem sei, eu nem ouvi o sermão. O que foi? É que quando aquele moço que estava do meu lado falava, vi um negócio tão forte, entrava uma alegria tão profunda, porque a Bíblia diz que isso é um sinal para os infiéis. Oh, aleluia, a mensagem é importante, mas o poder de Deus não pode faltar. Sabe qual é o grande desafio da igreja hoje? Sabe qual é o grande desafio da igreja hoje? O pastor Isaldo falou há pouco, tempo que teologia era novidade, está precisando voltar esse tempo, irmão, porque hoje é muita luz na cabeça e pouco fogo no coração. É crente cabeção, muita Bíblia na cabeça e nada no coração. É mensagem, irmão, que é a mesma coisa de comer pipoca. Cansa o queixo, enche o bucho, mas não surte efeito. Nada muda. Mas a mensagem que vem do trono, a mensagem que vem de fogo, a mensagem que vem com graça, a mensagem que vem com unção. A Bíblia diz que após o Pentecoste, Pedro sai para fora e começa a pregar. Diz a Bíblia que quando ele terminou o sermão, o coração do povo estava compungido. Essa palavra é dilacerada, rasgado no meio o coração. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, não nos apartamos da simplicidade da palavra, com graça, com unção. Nós ainda cremos que Jesus salva. Não precisa enfeitar muito, irmão. Fala do cego de Jericó de janeiro a janeiro, mas fala que ele viu, fala que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus vai salvar. Mas e agora? Eliezer pega a Rebeca, leva até a casa dos pais e faz o teste. Nós queremos levar a moça. Labão disse para Eliezer: detente mais um pouco. Ele disse: não me detenhas, porque eu tenho pressa. Aleluia. Há sempre um Labão tentando segurar a marcha da igreja.
há sempre um Labão tentando segurar a marcha da igreja. Labão então olha para Rebeca e diz: está livre da nossa mão. Faz o seguinte, pergunta para ela, porque esse negócio é individual, irmão. Pai não salva filho, filho não salva pai, irmão não salva irmã, não. Pergunta diretamente para ela. E a pergunta para ela foi: irás tu? Deixa eu te dar uma notícia nessa noite que você já sabe, eu vou chover no molhado agora. Para o céu só vai quem quer, para o inferno vai sem querer mesmo. Pastor, eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum, mas se não melhorar, vai. Agora para o céu você precisa querer, tomar posse e dizer: eu vou. Ela disse: eu irei. Eliezer virou para a família e disse: está pago o dote, o preço está pago, ela está livre para ir. O preço está pago, você está livre para ir. Deixa eu partir para a conclusão, escute. Se Abraão aponta para Deus, se Rebeca aponta para a igreja, se Isaac é o tipo de Cristo, se Eliezer é o tipo do Espírito Santo, e esses camelos? Quem são os camelos? Com todo respeito, olha a camelada aqui, ó. É pedir muito? Levanta a camelada. Olha aí. É, pastor? É. Aí eu vou repetir a você. Da onde estava Rebeca? Para onde estava Isaac? Precisava passar pelo deserto. Agora, quando Rebeca disse: eu irei, Eliezer então traz os camelos e coloca à disposição de Rebeca. A Bíblia diz que é ele que dá pastor à igreja. Como é que o camelo faz para Rebeca montar, pastor? Hã? Irmão, não dá para levar a Rebeca sem estar de joelho não, gente. Não. A Bíblia diz que ela monta. Agora, sabe por que os camelos estavam à disposição de Rebeca? Porque Rebeca deu água aos camelos lá atrás. Se você cuida bem do camelo, o camelo te leva, o camelo te orienta, o camelo te protege. O camelo foi posto por Eliezer para esta condução. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu e você precisamos ser pastoreados. Eu vou repetir isso, nós precisamos, gente, em nome de Jesus. Um dia falando com o pastor Elianai Quebral, eu disse assim: eu acho que deveria ter um trabalho só com esse pessoal que Deus levanta e começa a pregar, começa a cantar e doutriná-los, que eles precisam de pastor, eles precisam de santa ceia, eles precisam de culto, de doutrina pelo menos, irmão. Eles precisam sentar para aprender. Mas não, daqui a pouco você não vê, desaparece. Outro diz: eu não preciso de pastor. A Bíblia diz, e eu termino aqui, que ela monta o camelo. E agora? Tem um deserto, irmão, para ser atravessado. Parece me ver, pastor Isvaldo, Rebeca em cima. Lá vem tempestade de areia. O camelo só faz isso, ó. Só curva o pescoço. E Rebeca está em cima, recebendo só a brisa. A tempestade, quem segura é os camelos. É por isso que obreiro é igual disjuntor, irmão. Vai dar um curto-circuito, ele segura lá. Queima aqui, mas não queima lá. É por isso que Deus estabeleceu o ministério, para cuidar da igreja. A igreja não se envolve com o ministério. Israel, quando andava, era 900 metros na frente o sacerdote com a arca, e o povo lá atrás adorando. Há uma distância, há uma separação. E feliz é a igreja que tem pastor que orienta. Mas lá vai pelo deserto, que cena linda.
Sabe por que você chegou até aqui? Porque há muitos cultos de doutrina que você foi carregado, há muitas escolas dominical que você foi carregado, há muitas visitas que você recebeu, há muita palavra, há muita orientação. São os camelos que Deus levantou. Quem leva são os camelos, mas quem guia os camelos é o Eliezer, que representa o Espírito Santo, orientando o pastor, dirigindo o pastor, e lá vai o pastor conduzindo. O pastor disse há pouco: estamos vivendo dias difíceis, mas daqui a pouco vem o Espírito de Deus e dá sabedoria, dá estratégia, e a igreja vai vencendo o deserto. Daqui a pouco quem aponta lá, a Bíblia diz que é perto do poço de Lai-Roi, que significa aquele que vê e que vem. De repente quem se levanta é Isaac. Quem é essa que vem? Quem é essa que vem? É ela, é a Rebeca, é a pura, é a que trabalha, é aquela que está comprometida, é aquela que não é clandestina, é aquela que é conduzida pelos camelos e orientada pelo Eliezer. É ela! Irás tu com este varão? O senhor vai lembrar do jeito que você lembra lá. O senhor vai ler a palavra do jeito que você lembra lá. Por gentileza, queridos irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao de número 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. E na noite que ele foi traído, tomou o pão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos consagrar o pão, e eu passo o pão para o pastor Amaro Antônio, consagrar o pão ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos, Senhor.
Te pedimos que nesta noite, neste momento, ó Deus, aqui está o pão nas minhas mãos. Ó Deus, consagra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aqui está o símbolo do corpo do teu Filho amado, Jesus Cristo, que foi partido por nós. Ó Deus querido, nos ajude a alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito para servir ao Deus vivo. Conceda graça, Senhor, a todos que aqui vieram nesta noite para cercar a tua mesa, meu Senhor da glória, e celebrar em memória de ti, mais uma vez, até que venha. Assim te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. E todos dizem...